A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Paul Show. O pensamento de Deus reverte toda a situação. Os 4 elementos que operam no mundo da 4ª dimensão são mentalidade, fé, palavras criativas, visões e sonhos. Esses 4 elementos, sim, esses 4 elementos que ativam, que dão vida ao mundo da 4ª dimensão e traz a sua realidade para o mundo em que nós vivemos, está à disposição de todos os filhos de Deus. É muito importante entender que esses 4 elementos que tiveram origem no mundo da 4ª dimensão de Deus e governam o mundo da 3ª dimensão do homem, formam o princípio universal que realiza a vontade de Deus aqui na Terra. E como se manifesta a vontade de Deus, você pode estar perguntando. Um trecho da oração do Pai Nosso nos dá a resposta a essa pergunta. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Devemos prestar muita atenção nesta ordem, na terra como no céu. O que significa isso? Significa que a vontade do homem é realizada primeiramente no céu e depois na terra. O céu vem em primeiro lugar. Quer dizer que o primordial não é a minha vontade e o meu pensamento, mas a vontade e o pensamento que provém de Deus. Resumindo, o princípio bíblico estabelece que as coisas se realizam na terra de acordo com o que pensamos, cremos, sonhamos e confessamos na 4ª dimensão do reino de Deus. Estes são os princípios. Sempre funciona. Deus não quer que seus santos parem no bom. Ele quer que prossigamos mais além, buscando alcançar o melhor. Ele quer reverter a situação de nossa vida. Para isso, entretanto, primeiro devemos começar por conceber de Deus a fé. Se depois de resolver olhar a vida com a mentalidade de Deus, você se encontrar no ponto de partida, é tempo de aceitar o pensamento dele, de maneira específica, em cada área de sua vida. A fé deve estar relacionada também com a obediência, pois é disso que ela trata. A fé desenvolvida na 4ª dimensão demonstra se nossos pensamentos estão centrados em Cristo, na verdade, em Deus e na sua palavra. A fé é a fórmula que nos ajuda a reverter a situação da vida, a superar as limitações e fraquezas do mundo da 3ª dimensão e assim conseguir a felicidade. Enquanto eu meditava nos evangelhos, Deus me revelou uma verdade. Todos os milagres de Jesus Cristo foram realizados pela fé, a fórmula da 4ª dimensão. Quando as pessoas se aproximavam com as aflições da vida, Jesus não dizia, eu o curei. E sim, a sua fé o curou. O mais incrível é que essa frase aparece em inúmeras ocasiões nos evangelhos. Isso significa que, por alguma razão importante, ela foi pronunciada várias vezes por Jesus Cristo para nos trazer a realidade de um fato que pode mudar nossa vida. Outro detalhe surpreendente é que Jesus disse essas palavras em situações bem específicas, ao agir por meio do homem. Se não agia por meio do homem, por exemplo, quando expulsava demônios, Jesus agia por si mesmo. Isso se devia ao fato de
o endemoniado não ter a capacidade de fazer uso da quarta dimensão. Da mesma forma, quando acalmou a tempestade, ou quando, com apenas 5 pães e 2 peixes, deu de comer a mais de 5.000 pessoas, ele o fez por si mesmo. Nesses casos, Jesus não podia operar milagres por meio da fé humana. Não obstante, quando agia por intermédio da fé que encontrava no homem, nunca deixou de dizer: a sua fé o curou. O fundamental é que Jesus agia segundo a fé que via no homem. O mesmo acontece hoje. A fórmula que Deus nos dá para que possamos superar as limitações e fraquezas da vida é a fé. Marcos capítulo 5, versículos 21 ao 43, fala de nossa fé e diz que ela é influenciada pela emoção e pelos sentimentos da terceira dimensão. Nas ocasiões em que multidões seguiam Jesus por causa dos milagres, os milagres que ele fazia, ele se apartou do povo e, num barco, foi para o outro lado do mar. Não se sabe como, mas é certo que Jairo, um dirigente da sinagoga, encontrou Jesus e lhes pediu que fosse para sua casa para curar sua filha. Quando Jesus e Jairo se encontravam a poucos passos de sua casa, um de seus servos se aproximou e em lágrimas disse: sua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Qual terá sido a reação de Jairo ao ouvir a notícia da morte de sua filha? Você acredita que Jairo tinha vontade de crer em Jesus? Sem sombra de dúvidas, depois de ouvir a notícia da morte de sua filha, o desespero e a frustração se apoderaram do coração daquele homem. Imagino que ele tenha caído de joelhos por sentir-se esgotado. A bem da verdade, segundo o nosso ponto de vista, não é essa uma reação muito natural aos seres humanos? Trata-se de uma reação tridimensional, fundamentada na emoção e no sentimento. Vista pela perspectiva da terceira dimensão, a morte de sua filha era para Jairo uma situação de desespero total. Foi nesse instante que Jesus aproximou-se de Jairo e sussurrou em seu ouvido: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Lucas capítulo 8, versículo 50. Se Jairo tivesse agido como qualquer um de nós, certamente teria levantado a voz e exclamado: Senhor, como pensas que me sinto para crer no que o Senhor diz? Deverias ter mais respeito ao falar. Por acaso não ouvistes que minha filha morreu? Apesar de tudo, o Senhor disse: não tenha medo, tão somente creia. E o importante é que Jairo decidiu crer. Certamente a tristeza e o desespero haviam se apoderado dele. No entanto, ele creu em Jesus e, por causa de sua fé, o Mestre ressuscitou sua filha. A fé não é uma emoção, e sim uma escolha. Fé é crer na palavra de Deus, ainda que o coração esteja frustrado e desesperado. Na vida ou na morte, no êxito ou no fracasso, eu vou crer. Em certo sentido, a fé é como um bug jump. Assim que é amarrada, a pessoa não cai por se sentir desconfortável ou ansiosa. Tampouco cai por se sentir bem. Independente de seu estado emocional, você deve crer que a corda o sustenta e, portanto, está seguro. O salto de bungee jump não tem uma segurança na emoção e sim na corda. A corda que une você à fé é a palavra de Deus. Há 2 tipos de fé. O primeiro é a fé copiada e o segundo é a fé com obras. Na prática, muitos cristãos têm ficado com o molde, mas não com a fé genuína. Em outras palavras, a fé encontrada nessas pessoas é morta. As pessoas dizem: eu creio. Quando, porém, as circunstâncias são adversas e que se revela o tamanho da fé das pessoas, você vai ver que a fé dessas pessoas é inexistente. É quando a pessoa atravessa uma situação frustrante e se apega ao Senhor, atirando-se no vazio como num salto de bungee jump, que se pode saber se a pessoa tem fé viva ou uma fé morta. Sou pastor há 50 anos e foram muitas as ocasiões difíceis que tive de enfrentar. Em cada uma delas, eu tratava de fazer tudo o que podia e com as próprias forças. Recorria a todos os métodos ao meu alcance. No entanto, quando tudo havia fracassado e eu confessava ao Senhor:
venho diante de ti com minhas mãos levantadas. Na vida ou na morte, no êxito ou no fracasso, quero que se faça a tua vontade. O Senhor sempre agia e vinha em meu socorro. Até que um dia eu murmurei contra o Senhor: Senhor, que passatempo mais estranho é esse que tens? Por que esperas que eu caia no vazio? Por acaso não é melhor que venhas me dar ajuda antes que tudo se ponha a perder? Tudo isso foi em vão. Apesar disso, hoje Deus não age segundo meus pensamentos. Até o último momento o Senhor prova se eu realmente confio nele e, quando me aprova no exame, manifesta seu poder e autoridade. Em outras palavras, Deus não quer que eu faça força com meu ombro. Definitivamente, na vida tridimensional em que vivemos, existe uma inumerável quantidade de limitações e fraquezas impossíveis de serem superadas com nossas próprias forças. No entanto, pela fórmula da quarta dimensão, Deus permite que superemos a terceira. Quando deixamos de fazer força com o ombro e confessarmos que, por nós mesmos, não podemos fazer nada, aí sim, a fé dada por Deus opera e renova a nossa vida, traz novas forças e abre as portas que nós tanto precisamos. Que Deus abençoe vocês de uma forma poderosa. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Dê uma olhada se você está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. Ative o sininho para receber mais notificações. Dê o seu like para fortalecer o vídeo. Se tem sido importante para você, compartilhe com mais e mais pessoas. Em nome de Jesus. Muito obrigado aos colaboradores, ofertantes e dizimistas do canal. Que Deus abençoe vocês ricamente. Que a semente que você tem plantado venha a germinar, crescer, dar muitas flores e muitos frutos em nome de Jesus. Sucesso na sua caminhada.